Veja só que testemunho impactante. Mas antes de começarmos, já aproveita e deixa o seu like, compartilha para abençoar outras vidas, se inscreve no nosso canal e, se puder, torne-se membro para apoiar esse trabalho. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. Eu me lembro de muita coisa ainda quando eu era criança, né? Me lembro do final, assim, de relacionamento, né? Da minha mãe e do meu pai, devido ao vício, né? Ao álcool. Ele bebia muito e batia nela, né? Então, acabou que eles se separaram. Nessa separação, tinha eu, né? Mais velha, e o meu irmão mais novo. E nisso minha mãe foi para casa da mãe dela e ficou lá, né, por um tempo. E aí o meu tio foi se aproximando, né, para, sei lá, dar uma assistência. Chegou levando fralda, leite, né, Sim. pro meu irmão. E depois de um tempo eles acabaram se relacionando, né. Então, aí acabou que a minha mãe se envolveu, né, já separada do meu pai. Na verdade, nunca foram casados no papel, né, ela e meu pai. Mas aí ela se envolveu com o meu tio, né? O meu padrasto. E foram morar junto. Então, assim, durante um tempo, ainda nessa faixa de idade, 4, 5 anos, ele saía, ia, né, pros bares. E eu falava, pai, dá um pouquinho de cerveja. E ele ia e me dava, né? Ele ia, me dava e eu bebia. E eu me lembro que uma vez, meu Deus... eu era bem pequena e ele estava tomando caipirinha. E eu pedi e ele me deu. E eu até lembro que minha mãe falou assim, não dá pra menina. Ele deixa ela beber. E eu bebia de... criança. Sim, criança. E aí ele deixa ela beber. E aí eu lembro que eu bebi e depois eu fui parar no chão. Meu Deus. Fui parar no chão e no outro dia acordei esquisita, né? Sim. Com dor de cabeça. E dali, toda vez que ele saía ou que ele estava bebendo, eu pedia e ele me dava. Meu Deus. Ele me dava e eu bebia, e eu achava aquilo gostoso, e eu bebia. E depois de um tempo, eu lembro que a gente mudou de um bairro para o outro. E eu tinha 7 anos nessa época. E foi ali quando as coisas foi mudando, sabe? Ele foi mudando um pouco o comportamento comigo, né? E eu sempre vi ele agredindo minha mãe. Sempre vi minha mãe correndo dele, né? Então, eu ficava muito assustada com aquilo. Sim. E aquilo foi me fazendo crescer, assim, trancada, triste, né? E aí, depois de um tempo, ele começou a mudar o comportamento dele, né? Comigo, começou a mexer comigo. E é aquilo, a gente... Padrasto, o meu padrasto. E a gente fica com medo, né? De falar, vamos falar para quem? Porque a gente é uma criança e criança acredita em tudo que o adulto fala, né? Então ele falava, se você falar para alguém, eu vou matar sua mãe, vou matar os seus irmãos. E a gente acredita, a gente fica assustado, né? Sim, sim. Então, durante uns anos da minha vida, eu fui crescendo assim, sempre que ele tinha oportunidade, às vezes até minha mãe em casa mesmo, né? No quintal do fundo, pendurando uma roupa. E eu me lembro de uma vez que estava eu e os meus irmãos, né? A gente tudo brincando ali. E, de repente, ele me mandou ir tomar banho. E eu falei, não quero continuar brincando. Ele vai, né? Porque eu já tinha medo dele, Sim. do que acontecia e de ver o que ele fazia com a minha mãe. Então, eu me lembro que nesse dia, a minha mãe estava pendurando roupa no quintal do fundo. Ele me mandou ir tomar banho. E aí eu escutei ele falar, né, lá na sala, que era uma casa bem pequena, eu vou no banheiro lavar a mão. E aí eu já fiquei com medo ali. E ali ele entrou e mandou fazer umas coisas lá, né? E aquilo ia me fazendo crescer um ódio, sabe, dentro de mim. Eu ia crescendo assim com raiva e eu não queria mais ficar perto dele. Eu tinha medo de ficar perto de pessoas, principalmente se fosse homem. Chegasse perto, eu já ficava com medo. E eu não podia falar pra ninguém. Eu tinha medo de realmente ele matar a minha mãe. Ah, você tinha medo das ameaças Das que ele fazia ameaças? com você. Era- Pra você, né? Eram as ameaças, né? Que daí ele falava que ia matar todo mundo. E teve uma vez que... Aí eu já era um pouquinho maior, né? Teve uma vez que eu estava sentada, conversando com amigos, né? Na rua.
E eu vi que ele estava vindo, ele já estava bêbado, assim, né? Aí eu corri para dentro de casa e ele viu que eu corri. E nisso, ele já entrou me xingando e ele me xingava de nomes, assim, que me deixava muito mal. E aí ele veio me xingando, daqui a pouco ele saiu. Aí quando ele voltou com um álcool na mão e um fósforo. E aí a porta de casa era de madeira, né? Sim. Ele jogou ali álcool, jogou em cima do sofá que eu dormia e riscou na porta. E até hoje a porta lá da casa da minha mãe, que ela nunca trocou, até hoje aquela porta é escura. De fogo que ele colocou e ele falou, eu vou matar essa menina, eu vou matar essa menina. Então, assim, eu tinha medo de dormir. Você já era grande. Já tava com uns 12 aninhos aí. E pré-adolescente já. Isso. Você tinha mais, né, assim, um jeitinho mais de escapar, né? Sim. E tudo mais dele, Sim. né? Já exatamente. rejeitava, né? Podia alguma coisa, né? Escapar dele, né? E aí a gente já, né, mocinha, tudo. Sim. O meu pensamento já com essa idade era encontrar alguém para casar e me tirar dali. E aí já fazia assim, já sentia raiva. Já muita. Era muita pelo que eu via minha mãe passar e muita por aquilo que fazia comigo e eu não podia contar pra ninguém. E também a parte dele, né? Que ele ficava com raiva. Você saía, né? Já tava querendo namorar, tudo, né? Sim, eu não podia, eu não tinha essa liberdade, né? Então, eu não podia fazer nada. Tinha dias que eu comia rapidinho, assim, escondida atrás da geladeira pra ele nem ver que eu comi, Meu Deus. né? Então, aí eu lembro que aí eu fui crescendo e uma vez uma moça me chamou, né? Falou, eu vou trabalhar, você não quer cuidar dos meus filhos e tal? E eu tinha 13 anos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro, era pertinho de casa, eu ia de madrugada pra casa dela, ficava até a noite e eu falava, ai, nossa, que paz, né? Eu queria continuar sentindo isso, porque você conseguir dormir, você conseguir sentar para comer. E aí acabou que, como já era conhecida também, né, da família, tudo, ela falou, fica aqui com a gente, né, tal. E aí eu ficava lá. E acabou que eu nem ganhei salário, nem nada. Eu ficava lá, eu só comia e dormia tranquila e auxiliava, fazia, né, o que podia fazer lá para ajudar eles. E aí, depois disso aí, que eu fui morar na casa dela, sempre que eu conhecia uma amiga, uma pessoa nova, ela, vim dormir aqui em casa, aí eu ia. Depois eu não queria mais voltar para casa. Então, com 13 anos, aí eu morava na casa de um tempo. Sim. Só que é aquilo, no começo tudo é bom, né, Jamile? Tudo é flores, né? No começo, e aí depois a gente ia vendo assim, né, as situações, e no final de tudo eu sempre tinha que voltar para onde eu não queria. Então, A casa, né? eu sempre voltava para lá. E cada vez que eu voltava era pior. Só que daí eu já estava crescendo, né? E aí a gente vai aprendendo a se defender um pouco mais, mas eu ainda tinha medo, né? Então, até pela forma com que eu cresci. Eu não me sentia uma pessoa resistente, eu não tinha resistência, eu não era uma pessoa resistente, uma pessoa que tinha uma cabeça, uma mentalidade, eu não tinha, eu vivia assim, aonde o povo dizia que era bom, vamos, é legal, vamos, é bom, eu ia assim, tentando buscar ali uma saída, um meio de vida. E eu nem conhecia Jesus, não ouvi falar de Jesus nessa época, então eu vivia assim desse jeito, né? E aí a minha vida sentimental era um fracasso. Não dava certo. Não dava, com ninguém. E era assim o que eu mais queria. Então, por ter esse pensamento de ser o que eu queria, porque eu queria ir embora da casa da minha mãe. Sim. Não importa com quem fosse. Então, quem aparecia, não, vamos tentar isso, aquilo, eu acreditava. E eu acabava me iludindo. Quebrava a minha cara. Você queria um refúgio, né? Refúgio. Eu queria um refúgio. Não tinha colo, não tinha isso de você sentar, receber conselhos, ser preparado para a vida. Não tinha, né? O relacionamento do meu padrasto e a minha mãe já era um relacionamento bem doente. Então, eles não tinham o que passar pra gente, né? Então, o mundo abraçou. Eu vivia na rua e a gente vai crescendo, aí a gente vai se achando o dono do nariz, né?
e a gente não quer dar satisfação. E eu entrei desse jeito, porque o meu ponto de defesa foi me tornar uma pessoa assim, maloqueirona, para ver se eu conseguia assustar ele, entende? Então, eu aparecia bêbada, eu fumava cigarro com 13 anos. Já fumava cigarro, aparecia bêbada, né? Porque eu já bebia. E aí comecei a fumar maconha, né? Então, assim, eu ia dando sinais de que eu poderia ser uma pessoa muito perigosa. Não toque em mim. Mas, na verdade, eu tinha era medo. Medo dele. A defesa que eu encontrei estava me levando para um buraco que eu nem imaginava. Sim. Não imaginava. Então, assim, depois de um tempo, eu lembro que eu tinha 17 anos, aí eu apaixonei num rapaz. Eu falei, eita, é agora, Jesus, e agora eu caso. Meu Deus do céu, agora eu vou embora. Eu vou ter um filho, eu vou ter uma família e eu quero ser diferente, vai ser diferente. Eu quero ter uma família de verdade, eu quero saber o que é isso. Aí foi crescendo dentro de mim aquele desejo de ter filho. Eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. E acabou que não deu certo esse relacionamento. E aí eu chorava e eu sofria. E eu me lembro que uma vez passava os irmãos, oh meu Deus, esses irmãos, se vocês assistissem podcast, vocês me perdoem em nome de Jesus. Vocês me perdoem. Esses irmãos, sempre que passava lá, eu era tão perturbada assim, meu Deus do céu, que eu até fazia umas brincadeiras com esses irmãos, em nome de Jesus, vocês me perdoem. Mas um dia, essa irmã passou e falou assim, jovem, acho que ela ficou irada comigo, né, que eu sempre fazia uma graça. E ela falou assim, jovem, Jesus te ama. E ele tem uma obra na sua vida. E ele diz que ele não vai perder a sua alma. De tudo que ela falou, a única coisa que ficava martelando na minha cabeça é essa. Ele me ama? Mas como que pode? Como que alguém pode me amar? Olha para mim. E aí eu comecei a lembrar dos abusos. Eu comecei a lembrar das coisas que eu falava. Eu comecei a lembrar da forma que eu me dediquei a viver. Eu falei, não tem como Jesus me amar, não. Então ali foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, assim. E eu fiquei, assim, muito mexida. Só que eu já estava envolvida no mundo. Então, eu queria sair, eu queria balada, eu queria continuar vivendo daquele jeito, porque realmente tem pessoas que se assustam com a gente, acham que, né, a gente realmente virou uma pessoa perigosa, né? Mas não sabe, era o que está acontecendo. A minha defesa, Sim. aquilo. Mas já estava viciada, já estava dentro daquela vida, né? Daquela situação. Sim. E aí, a minha mãe começou a ir para a igreja. Ela começou a ir para a igreja. Ela falava, ô filha, vamos para a igreja comigo. Eu dizia, não, hoje justo no dia de sair, de ir para balada, de ir para rua, é culto, vou não. Ela dizia, vamos. Aí eu falava assim, se você me der dinheiro para eu ir depois para balada, eu vou para a igreja. Ela dizia, depois do culto eu te dou. Aí eu, sexta-feira, culto de libertação. Pro culto pensando no dinheiro para ir pro baile, Jesus. E eu tava lá, e aquele pastor clamando, eu dizia, balada, sabe que não acaba, não. E aí, toda sexta-feira era assim, até que um dia cantaram um hino naquela igreja, que foi um hino, meu Deus do céu, da Cassiane, Oferta Agradável. A tua palavra escondi. E eu, ai meu Deus, eu comecei a chorar. E eu chorava. Chorava. Nossa, que eu falei, que é isso? O que tá acontecendo aqui dentro? Porque não era um choro daquela dor. Não era um choro de abuso. Sim. Não era um choro por causa do namorado que me deixou. Não era um choro de uma humilhação ou da rejeição, porque, né, tudo era diferente. Eu não sabia explicar. E eu falei, ai, o que tá acontecendo? E eu chorava que eu não conseguia parar. E aí eu sei que acabou o culto, eu fiquei meia assim, tipo, pensando naquilo, pensando naquela sensação que aquele choro me trouxe. Fui pra balada, gente? Eu fui. Mas eu fui esquisita. Sim. Eu fui esquisita com aquilo. Eu falei, nossa, eu não sabia explicar. E aí, essa foi a isca que minha mãe usou. Olha, se você for pro culto, eu te dou o dinheiro pra você ir depois lá. E aí eu ia toda sexta-feira. Aí eu lembro que no dia que esse rapaz, que ele terminou comigo, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar. Aí eu peguei, entrei dentro do banheiro de casa, né? Porque eu não sabia falar com Jesus.
falaram para mim que Deus é um Deus... me apresentaram um Deus tão carrasco que eu tinha medo de orar e falar com Deus. Então, assim, eu falava, eu não quero falar com Deus, eu só quero falar com Jesus. Eu vou orar e falar com Jesus aqui. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e comecei a falar, Jesus, olha, me falaram que tudo que a gente pede, o Senhor faz. Então tá aqui, aí eu mostrei a foto. Tá aqui ele. Se ele vir, eu continuo indo para a igreja. Mas se ele não voltar daqui um mês, eu paro e volto para a igreja só quando eu for mais velha, e aí eu volto. E aí eu comecei a ir para a igreja. Aí eu fui na quarta, fui na sexta, fui no domingo. Aí na outra semana, fui na quarta, fui na sexta, fui no domingo. Sei que passou um mês, um menino não veio. Eu já estava cantando na mocidade, me acabando de chorar dentro da igreja. E foi ali que Jesus me prendeu. Aí, depois dali, eu fui visitar, né, um outro ministério, que eu falei, nossa, que diferente. Eu achei que era tudo igual, igreja, porque, gente, eu não passava nem na porta de igreja. Então, eu não fazia ideia de como era. E daí, eu peguei e fui visitar um outro ministério. Eu falei, eu gostei mais desse, eu acho. Aí, comecei a ir ali. Aí, a menina falou, mas você tem que avisar o pastor, tudo. Aí, eu fui avisar. Eu falei, eu tô indo. Eu não sabia como falar, não sabia nada. Eu só sei que eu falei, eu tô indo. Eu vou ficar indo em outra igreja. Mas quando eu puder, eu volto e tal. E aí foi quando eu conheci o Ministério Pentecostal. Conheci o Ministério Pentecostal, aí eu vi o povo assim, sabe? Falei, eu quero isso. Sim. E o namorado? Até hoje, gente, não voltou. Sumiu. Até desapareceu. Mas eu ainda passei 4 anos orando por ele. Dentro da igreja e orando. Pra ele aparecer? Eu falava, eu quero, né, Deus, assim. Sim. Aí depois eu aprendi a orar, eu falei, salva pro Senhor. O importante é todo mundo ir pro céu, glória a Deus, né? Porque eu não entendia. Sim. E aí eu peguei e comecei a desenvolver nesse ministério. Comecei a desenvolver, a gente sempre saía, fazia outras visitas. E ali eu fui entendendo um pouquinho mais, né? Sim. E aí... eu falei assim, nossa, eu quero mais de Deus, eu quero ser usada por Deus. Nossa, eu quero, Deus me usa. Só que a situação em casa ainda era daquele jeito. Porém, o que não acontecia mais era a questão do abuso. Sim. Até porque eu já tinha aprendido a me defender. Teve momentos de eu sair no murro com meu padrasto, né? De a gente se pegar de mão porque mesmo. Queria forçar. Ou de me xingar. E aí sim. Já tinha tomado uns negocinhos e fui pra cima dele de pegar assim de... E ele batia na sua mãe ainda? Batia. Eu lembro que teve um dia que foi uma briga tão feia dos dois que o ferro de passar tava perto assim. Ela pegou e bateu na cabeça dele assim, mas foi tanto sangue. E a gente... menorzinho, a gente só saía correndo pra rua gritando. Sim. A gente saía correndo, socorro, socorro. Ia fazer o quê, meu Deus do céu? A gente saía pedir socorro. E ninguém atendia. E assim, hoje, eu sei que era algo espiritual. Hoje a gente tem essa ciência, né? Tanto que tinha dias que minha mãe manifestava do nada. Agora eu sei. Assim. Agora eu sei. E era uma coisa tão doida, porque quando eu não corria de briga, eu corria dos espíritos. Eu dizia, minha gente, essa casa é superlotação, né? Falei, não. E aí, era, né, esse clima lá. E aí, eu continuei seguindo a Deus e eu fui morar na casa dessa pastora, desse outro ministério. Fiquei morando com ela mais de 1 ano. Então, foi aonde ali eu fiquei mais firme. E aí, depois, voltei para casa da minha mãe de novo. E aí eu peguei, eu lembro que eu me juntei com uma amiga, falei assim, vamos orar, vamos fazer um propósito de oração, porque eu quero buscar a Deus, quero ficar firme, até porque tinha coisas que eu não sentia mais estando em Deus, e eu não queria voltar a sentir mais aquela questão de, sabe, de rejeição, porque foi uma das coisas assim que me doeu demais, a rejeição. O abuso e a rejeição foi 2 pontos fortes assim que me doeu demais. Então, eu falei para ela, vamos fazer um propósito, vamos fazer o jejum. Aí, marcamos. 9 horas da manhã, a gente chegou na igreja. E aí, hora aqui, hora ali, hora aqui, hora ali. Ficamos até umas 5:30 da tarde. E eu falei, para Deus, eu quero tanto, que eu não vou nem tomar água, Jesus. Eu vou a seco, porque eu quero o céu. E aí, nesse monte de horas, né, que eu passei ali, eu fiz uma oração. E a oração foi essa. Eu falei assim, Deus...
eu quero ter um testemunho para contar. Eu quero ganhar almas, mas eu não quero contar o testemunho de ninguém. Eu quero ganhar almas contando do que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que o Senhor tira das drogas, mas eu não vivi isso. Eu sei que o Senhor tira do homossexualismo, mas eu não vivi isso. Eu sei que o Senhor tira do cárcere, mas eu não vivi isso. E aí eu fiz essa oração, aí voltei a louvar o hino da harpa, voltei a orar e voltei a ler a Bíblia, então passou. Eu lembro que com 2 semanas depois, eu falei assim, gente do céu, ai, não quero ir para a igreja, não, tô sem força para ir para a igreja. E eu falei, mas por que eu tô assim? Falei, aí eu comecei a chorar, que me bateu um desespero. Me bateu um desespero porque eu falei assim, eu fiz aquele propósito de jejum, porque era só o que eu lembrava. Eu fiz o propósito de jejum para buscar de Deus força, para continuar, porque... E eu não tinha força, Jamile, para ir para a igreja. Sim. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fui esfriando. E nessa época, eu estava morando na casa de uma amiga. Aí, Você já era jovem? Já era jovem. Eu tinha 21 anos nessa época já. 21 anos. Aí eu peguei... Era 21. Aí eu peguei, morando com essa amiga... Eu falei, eu não entendo o que aconteceu. Fui buscar a Deus e não quero mais buscar a Deus. E o que está acontecendo? E aí eu fui desanimando. Aí voltei a fumar. Ai, meu Deus. Caiu de novo. Aí voltei a beber. Sim. Só que eu tinha vergonha, não fazia na rua, né? Que ninguém sabia que eu estava desviada. Meu Deus. Aí eu, lá, e voltei a beber, voltei a fumar. E aí tá bom. Aí eu peguei, desviou todo mundo. Eu, essa minha amiga, os outros meninos também. Que ia, inclusive um rapaz dessa época, essa semana até, o Senhor recolheu ele, que era a gente era crente junto, depois a gente desviou tudo junto. E aí eu buscava aquilo ainda, porque eu entrei para cocaína, mas não era o que eu queria. Só que na hora que eu tava ali, aquilo me fazia bem, sim, todo mundo ali. Só que no outro dia eu falava, eu quero resistir, como que resiste? E eu não tinha por onde ir, não vou para onde? Porque as pessoas que me aceitaram eram as pessoas que também faziam aquilo, né? E aí o meu sonho era aquele, casar, ter filho, ter família, mudar de vida. E essa mudança de vida que eu falo não era viver numa mansão, era viver em paz. E eu sabia que se eu continuasse usando droga do jeito que eu estava, eu ia morrer. Sim. Então, aí eu não dava certo com ninguém. Não dava certo. Tentava com... Não ia. Aí um dia eu lembro que eu fui para um forró lá. Meu Deus, forró, eu nem gostava de forró. Mas eu só ia porque a gente ia usar as coisas, ia beber e tudo. Quando chegou lá, eu lembro que eu passei para ir assim no banheiro. Aí uma menina passou, me puxou assim para a mão. Eu já estava meio para lá de Bagdá. Sim. E me agarrou. Meu Deus, eu fiquei assustada, né? Fiquei assustada, saí correndo. Eu falei, que louca. Saí correndo. Aí eu fiquei assim, lá fora. Daqui a pouco ela apareceu. Aí parece que, uma coisa que fica assim, ó. Sim. Tenta. Aí fica aquela guerra. Meu Deus. Aí eu falei, quer saber? Não dou certo com homem nenhum mesmo. É isso mesmo. Vou tentar. E foi aí que eu me envolvi com uma mulher. Afastada da igreja. Não tinha... aquele relacionamento familiar legal e nas drogas, e aí eu me envolvi com essa mulher. Nisso que eu me envolvi com essa menina, era um relacionamento assim muito atribulado, sabe? Não era uma coisa sadia, né? Enfim, eu digo até assim a questão do comportamento, né? Porque por natureza, enfim, a gente sabe. Mas era uma coisa assim muito... Eu falava, não, meu Deus do céu. E eu usava droga e uma coisinha que ela falava ou fazia, ou se ela só virasse assim, era um ciúme que eu sentia. Meu Deus. Ah, era você? Era eu, mulher. Eu sentia um ciúme que teve um dia que eu agarrei assim no pescoço dela. Meu Deus. Eu agarrei no pescoço dela, que veio uma menina correndo, falou, Muriel, você vai matar ela. Aí me deu um estalo assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Era como se eu não tivesse em mim. E aí eu falei assim, meu Deus, e ali aquilo foi me deixando com as anteninhas ligadas, né? Eu não entendia a profundidade que a espiritualidade tem, que é. Eu não tinha essa consciência. Uma coisa maligna. Eu não entendia. Nossa. E eu falava assim, meu Deus do céu. E aí, eu fiquei um ano e meio com essa menina. E aí eu lembro que
nenhum dia que a gente brigou, nenhuma dessas brigas, a gente saiu lá na porrada, tudo. Eu sentei na esquina de casa e eu comecei a olhar assim em volta e eu falei assim, Deus, eu sei que o que eu tô fazendo é pecado de morte, mas se o Senhor ainda me ama, se ainda tem alguma coisa que possa ser feito na minha vida, porque eu não vejo por onde sair. Prepara uma situação, Deus. Me ajuda a sair disso sem que eu morra, sem que essa menina morra, ou que a gente se mate, porque era uma coisa muito doida. Sim, sim. Eu queria sair, eu queria me desprender de tudo, mas não tinha mais, porque eram as pessoas que eu tinha à minha volta. Né? Não tinha. Eram as pessoas que eu tinha à minha volta. Sim. As pessoas que conheciam o meu defeito, as pessoas que sabiam quem eu era, Sim. que conviviam comigo. Então, eu ia para onde? Porque a forma com que eu cresci me fez crescer de uma forma deformada, vamos dizer assim. Porque eu achava que para eu estar bem tinha que ter gente do meu lado. Sim. Eu tinha que ter pessoas. Então, eu não me sentia amada, eu não me sentia querida, eu não me sentia importante para ninguém. O que eu tinha dentro de mim era isso. E era uma dor que isso me trazia, que eu falava assim, eu não sirvo nem para morrer, eu não presto nem para morrer. E eu sou tão miserável que nem para tirar a minha vida eu presto. Então eram coisas que ia acumulando dentro de mim. Sim. E uma coisa, né, que por anos, gente, é sério, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa de uma cura. A gente precisa ser curado, Jamila. Eu me lembro que, ainda quando eu era bem pequenininha, a minha mãe estava grávida do primeiro filho com o meu padrasto. Sim. Tava a minha mãe e o meu padrasto deitados assim na cama. E eu e o meu irmão, a gente brincava assim de pular a barriga dela. E ela com aquele barrigão. Sim. E o meu padrasto falava assim, pode pular. E ela dizia, vai machucar minha barriga. E ele dizia, pula, não vai machucar não, pode pular. Aí o meu irmãozinho pulou. Aí ele pulou de volta. Aí quando eu fui pular, o meu pé foi na barriga da minha mãe. Dali ela começou a sentir uma dor terrível. Foi pro hospital. E eu lembro vagamente que eu fiquei longe chorando de saudade dela, porque ela não voltou no mesmo dia. E quando ela voltou, eu falei, mãe, cadê sua barriga? Cadê o neném? Aí ela falou pra mim, a mãe teve que deixar o neném lá no hospital. E aí, eu pequena, eu achava que era isso mesmo. Só que depois, quando eu cresci, eu lembrei. E foi, olha, de falar me dá vontade de chorar. E foi uma das coisas assim que eu já sei que foi o diabo, que o diabo usava pra me aprisionar. Você matou o seu irmãozinho. Aquele chute na sua barriga, você matou o seu irmão. E ali eu cresci com aquilo. Meu Deus. Aí foi só uma montoeira de coisas assim, sabe, dentro de mim. E quando eu conheci Jesus essa primeira vez, Sim. não falava assim como a gente fala hoje, de cura interior, de hereditária, não se falava naquela época. Atual, né? Então, assim, Realmente, a sim. gente ficava muito carregado de coisas, Sim. né? E sofria por coisas que a gente nem precisava, se a gente tivesse, né, esse entendimento. Então, quando eu fiz essa oração, que eu falei, Deus, arma uma situação para que eu possa me desprender de tudo isso, Deus realmente preparou uma situação. Eu sei que parece que eu dei um pulo gigante, né, de uma coisa para outra, mas vocês vão entender, porque eu orei, eu falei, Deus, não quero morrer, não quero matar essa menina, sabe? Eu quero sair disso tudo, mas é muita coisa, assim, não tinha saída. E aí Deus preparou. Eu conheci, né, alguns intermediários, algumas pessoas que me fizeram uma proposta. E a proposta era de levar, né, drogas. Era para transportar. Sim. E aí eles me explicaram tudo. E eu tinha que ir para a Bélgica levar. Meu Deus do céu. Eu ia para a Bélgica. E aí eu perguntei como que vai ser, né, para levar. E aí eles falaram, é em cápsula. E aí eles vão ajeitar tudo certinho. A gente vai para um lugar tranquilo. Você engole e aí você vai. Eu falei, mas eu vou ganhar dinheiro? Vai. Hoje me dá azia de lembrar de tudo isso. Nossa. Mas na hora a gente não Sim, vê sim, nada. O medo que era para sentir naquela época, eu sinto hoje. Eu falo, meu Deus, que loucura, né? Sim. E aí fui. Eu lembro que a gente foi para um hotel, né? Esse rapaz chegou lá com as cápsulas, né? Tudo embalada. Eles lavavam, ficava até o gosto de sabão em pó, assim. E ele fala, ó, molha, né? Pra poder descer, porque é uma espécie de durex, né?
Ou então vai com água. E com água, né? E tomando com água não era uma boa ideia. É verdade. E eu com água aqui, tome com água, tome. Meu Eu, Deus. eu consegui engolir 80. Só que daí não ficou. Saiu algumas Sim. e aí ficou 74. Aí eu peguei, eles me deram 2 comprimidos, né? Sim. Que era para tampar tudo. Então tava preso ali. Meu Deus. Aí compraram passagem e tudo. Passei pelo aeroporto de Guarulhos. Olha, gente, eu tô limpando o nome do Senhor, viu? Pelo amor. Isso aí já faz. Já, ó, mais de 10 anos, Foi pelo amor de Deus. 2008, né? 2008. E aí peguei e fui. Foi assim umas 10 horas de voo, porque eu tinha que ir para a Alemanha e lá fazer a conexão, pegar o voo de mais 3 horas para a Bélgica. E aí tá bom. Quando eu cheguei, eu lembro que eu saí do avião. Quando eu olhei que tem um relógio bem de frente, assim, bem grandão, era 9 horas no horário da Alemanha, 9 horas da manhã. Aí eu parei e pedi informação, né, pro o rapaz do Posso Ajudar, que tava bem ali. Mostrei pra ele a passagem, ele falou, ó, é só descer aqui a escada. E aí, quando eu tava indo pra descer, aí veio os agentes. Oi, posso Você te já estava ajudar? na Alemanha já. Já tava eu Sim. tava em Frankfurt, na Alemanha. Ah, sim. Aí veio um homem e uma mulher, né? 2 agentes. Oi, posso ajudar? Falando em espanhol, né? Posso te ajudar? Eu falei, não, obrigado. Ele, não, vem até aqui. Aí pegou, né? De forma muito educada. Então eu achei que eu ia chegar a conhecer, né? O outro lugar lá. E eles falaram, vem aqui e tal. Me levaram num cantinho. E aí começou a me fazer um monte de pergunta. E eu na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu me dei mal, né? Aí ele perguntou para onde eu ia. Eu falei, eu tô de férias e tal, não sei o quê. Quando acabou todas as mentiras, todos os argumentos, eu não tinha mais o que falar. Ainda te deram chance pra você. É, filha. Aí eles passaram um negócio na minha mão, um aparelhozinho. Sim. Aí apitou. Ele falou, nas suas mãos consta que tem cocaína. Eu falei, nossa. E eu tinha usado a noite inteira. Meu Deus. Eu tava assim, meu Deus do céu. Gente. Aí, dali, ele pegou e falou, a gente precisa fazer, eles falam bem devagarinho, né, em espanhol, para eu poder entender. Precisa assinar esse papel para poder tirar um raio-x, né? E eles só Sim. podiam fazer esse raio-x se eu assinasse esse papel. Nossa, mas eu dei um trabalho, eu não sei o que deu na minha cabeça. Aí, me levaram lá para uma salinha, aí ficou, assina. Eu, não. Assina. E eu, não. Eu lembro que era umas 3 horas da tarde já. Sim. O homem, ele ficou tão nervoso, Jamile, que ele saiu, ele deu um chute na porta. Eu falei, eita, vou assinar. Eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu falei, que pessoa maluca, eu não tô nem no meu país, o que eu tô fazendo? Não conheço as leis. Sim. Ô, gente, eu vou falar, viu, o inimigo dá umas coragens desencabidas na gente. Não, mas ele cega, né? Umas Não vem coragens nada, desnecessárias, viu, nada. minha gente? Pelo amor de Deus, não. Eu- Aí, Sim. eu falei assim, eu vou assinar, porque já era tarde, tava tudo trancado, Meu Deus. aquele negócio não digere. Sim. Então, o meu estômago começou a doer. Começou a doer e já tinha mais de 12 horas. Porque você daí. A noite toda com aquilo, Sim. né? E aí, eu peguei e assinei o papel. Aí, eles mandaram eu ir para uma salinha que tem bem lá, né? E aí, levanta o braço. Aí, fiquei lá encostada assim, aí tiraram lá. Deus. Aí, tá bom. Aí, eu escutava eles falando assim, oh my God, oh my God. Eu falei, oh my God. Eu falei, isso eu sei o que significa, né? Aí, a porta tava meio aberta. Eu olhei, quando eu olhei, eu falei, oh my God. Gente, é sério, gente, diante de Deus, eu falei, oh my God, quando eu olhei, era tanto assim, ó, tá um monte, eu falei, gente, Também quase 80. quase 80, mas aí, Menina do céu. a pessoa lá, usando droga, eu tava sem juízo nenhum ali, tava tudo fumaçado, uma névoa branca, né? Quando eu olhei, oh my God, aí eu falei, gente, que perigo. Aí eu fui, né, dando uns estalinhos. Sim, sim. Aí eles vieram, assim, com uma garrafinha de uma água saborizada, uma aguinha laxante, mulher. E dava náuseas também, né? Aí tá bom. E, assim, pra me ajudar, não tinha ninguém ali que falasse nem espanhol mais. Aí me pegaram, me botaram, minha filha, algema no meu pé. Sim, sim. Amarraram meu pé e botaram eu num banco de madeira assim. E eu disse, lembrei do cachorrinho da minha tia que ela amarrava no fio, ele ia de um canto para outro e era só aquilo. Meu Deus. E eu falei assim, eu já não tava com nada mais, mala, tudo, pegaram Sim, tudo. Sim. E aí eu lá, com a algema no pé, presa no banco, e a mulher falava, toma,
Ela falava, drink. Drink? Drink. E eu lá, não cabia nada mais, gente. Porque só entrava e não saía mais nada. Daqui a pouco, minha filha, foi um reboliço. Eu bati no vidro, né, que tinha um vidro assim, eu bati, eu chamei ela, já suando aqui, a mulher andando tão devagarinho. Ela toda plena. E eu falei assim, banheiro. Ela, banheiro, já suando. E aquele aeroporto de Frankfurt, assim, gigante. Aí, pronto. Aí, dali, me levaram de ambulância, né, para o hospital lá. E ali, no hospital, no outro dia, foi que me fizeram ainda, né, uma ultrassom para ver se tinha ficado alguma coisa. E aí, de lá, me levaram para prisão. Lá mesmo, na Alemanha. E aí, trouxeram uma... Não te deram um advogado, não tem isso? Foi do Estado mesmo. Sim. Foi do Estado, advogada. E trouxeram uma tradutora, Sim. né, para poder me ajudar ali a contar, explicar tudo. Daí, fiquei lá e eu falei, não tem como me mandarem para o Brasil para cumprir a pena lá? Não tem, você vai ter que ficar aqui. E aí, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero porque eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Como que vai ser? E aí eu peguei e me levaram, passei a primeira noite em uma prisão, porque é bem grande, tem alguns prédios lá, né? E o prédio que me colocaram a primeira vez, meu Deus do céu, pavoroso. Eu fiquei assim, apavorada, eu fiquei sufocada. Eu falei, ai meu Deus, vão me matar aqui, com medo. E aí quando foi no outro dia, me transferiram de prédio. Aí tá bom. Aí eu lembro que eu tava assim no chão, sabe? E eu chorava muito. E eu chorando. Daqui a pouco me deu um estalo. Aí veio uma voz, Jamile. Falou assim pra mim, lembra que você me pediu um testemunho? Nossa. Eu parei de chorar na hora, eu fiz, eita. E aí veio, aí eu lembrei dessa oração. Mais de 2 anos depois. Meu Deus. Porque durante esse tempo que eu fiquei afastada, e aí eu fiquei afastada 2 anos e fiquei 1 ano e 8 meses presa na Alemanha. Eu fui lembrar dessa oração na minha primeira noite nesse prédio que eles me colocaram lá. E aí eu comecei a lembrar, eu falei, meu Deus, eu lembrei de cada vírgula dessa oração. E Deus falava para mim, você disse que queria ganhar almas contando a sua história. E agora você vai ver que eu tiro das drogas, tiro do homossexualismo e abro porta de prisão. Meu Deus. Aí tá bom. Aí eu não chorei mais. Aí eu comecei a trabalhar lá na mesma semana e uma carcereira mesmo me inscreveu num curso lá, né, para falar espanhol e alemão, né, para eu poder me comunicar lá com o pessoal, tudo. E aí eu peguei e comecei a estudar. Eu ia, trabalhava, chegava às 3 na cela, ficava sozinha, né, lá e estudava, para eu conseguir falar, conversar com o pessoal. E aí chegou uma fase que eu falei assim, rapaz, que vida boa essa. Trabalhar, me sustentar e dormir em paz. Estudar, né? Estudar, eu podia fazer curso se eu quisesse. Nossa. E aí eu falei assim, eu não quero ir embora mais não. Eu não quero ir embora não. Aí eu peguei, já tava ali, comecei a falar um pouquinho, conversar, a ter ali as meninas, né, enfim. E eu falei assim, eu não quero ir embora mais. Eu quero ficar aqui. E comecei a perguntar, né? Porque tinha uma mulher lá que eles fazem tipo trabalho social. Ela ia me visitar, né, durante a semana, às vezes. E eu falava pra ela, eu não quero ir mais embora. Como que eu faço pra ficar aqui? E ela falou, você pode conversar e ver a opção de você cumprir a pena toda, né? Porque assim, lá tem gente de todo canto do mundo. Meu Deus. Tem gente de todo canto do mundo. Na cadeia que lá. fica preso lá. Então, assim, como o tratamento lá, eles tratam a gente que nem gente, né? A gente é tudo arrumadinho, limpinho, pelo menos lá onde eu fiquei, arrumadinho, limpinho, a gente trabalha. Quando sai com um saláriozinho ali. Então, aí tem a pena minha, que foi de 3 anos e 4 meses, e a metade, né? Que era 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E aí eu peguei e falei, aí comecei a arquitetar, né? Eu falei assim, se for igual, né, lá em casa. De repente a gente arruma umas confusão aqui e fica por mau comportamento pelo menos uns 4, 5 meses mais, que eu não quero ir embora, eu não quero ir. Porque eu tinha medo. Eu falava, eu vou voltar pra lá pra quê? Eu não quero voltar pra aquela vida. Eu não quero. Aí Ali foi um momento de você refletir, de pensar do que você fez, Sim. né? Eu entendi ali
que trabalhar é bom, a gente se sustentar é bom, que não usar aquelas coisas, na minha saúde teve ali uma diferença muito grande. Sim. E aí eu tinha medo de voltar e como que eu ia fazer depois, né? Porque eu ia ter que voltar para casa da minha mãe. E aí eu chamei a assistente social, falei para ela, já tá perto de chegar meus documentos, né, de acordo com o papel que eu tinha. Eu falei para ela, eu não quero ir embora, como que eu faço para ficar aqui? Aí ela falou, meu Deus do céu, uma prisão com 500 mulheres. Se eu perguntar quem quer trocar de lugar com você, todo mundo quer. Eu falei, eu troco, eu não quero ir. E aí eu até arrumei uma confusão, fiquei trancada na cela 3 dias. Meu Deus. Porque eu achava que o mau comportamento ia me favorecer. Mas não deu jeito, não. E aí, quando chegou o dia de vir embora, eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. E eu quero servir a Deus. E eu quero servir direitinho. E eu amadureci lá. Sim. Deus precisou me levar para longe, porque lá não tinha como você receber visita de ninguém. Não tinha como. Nem País, né? outro país. E não tinha como nem, tipo assim, até carta ali de amigos, de família mesmo. Não recebia. Nossa, era muito difícil. Meu Deus. Era muito difícil. Então, eu fiquei... Praticamente escondida. só você e Deus ali. Deus me escondeu ali. Então, eu saí de lá e saí outra pessoa. Sim. Porque antes era uma Muriel que fazia tudo o que os outros queriam só para ela poder ter gente do lado dela, os amigos, né? E quando eu saí de lá, falei, rapaz, eu sou muito legal para eu estar me humilhando. Quem quiser ser meu amigo é porque tem bom gosto. Eu saí assim com essa cabeça, sabe? Então, foi um ponto muito, muito positivo para mim. Muito positivo. Porque eu entrei lá dependente de pessoas. E eu saí lá dependendo de Deus. E aí, tá bom. Aí eu sei que nas primeiras semanas ainda, eu dei uma vacilada. Meu Deus do céu. Ô, Jesus. Eu dei uma vacilada. Fui cheirar de novo. E nessa que eu fui, aí eu comecei a passar mal. De um jeito. Que eu falei, eu tô morrendo. Aí eu pedi pra menina, me tira daqui, me leva na casa da pastora. Não, você já tá no Brasil. Já tinha voltado. Assim. Depois de tudo que eu passei, eu ainda fui. Sei, né? Eu não sei o que eu... Oh, meu Deus. Falei, me tira daqui, me leva pra casa da pastora, me leva, me ajuda. E eu andava na rua assim, ó, parecia que o meu espírito ia sair do corpo, assim. Meu Deus. Eu cheguei na casa da pastora, eu falei pra ela, ora por mim. Ela me abraçou chorando. Porque ela foi, assim, a única pessoa. Pastora Andréa Lorente. Eu sou muito grata à vida dela, pela paciência e o amor dela. Ela me abraçou chorando. E aí eu achei que ela começou a chorar, porque Deus falou pra ela que, ó só, eu falei assim, por que você tá chorando? Eu achei que Deus falou pra ela, vou matar ela. E ela começou a chorar por causa disso. Aí eu fui ficando pior. Aí ela falou assim, é porque a gente fica triste e tal. E aí eu orei, eu falei, Deus, se o Senhor me der essa última chance, eu nunca mais chego nem perto disso mais. Nunca mais. E aí eu fui acalmando, fui passando aquilo. E aí eu falei assim, eu não volto mais para essas coisas, Deus. Eu fui para casa da minha mãe, eu falei com Deus e eu falei assim, Deus, eu vou fazer um propósito aqui com o Senhor. Se eu voltar a me relacionar com alguma mulher, pode me matar, me leva, mas não me deixa partir sem salvação. E eu só peço que o Senhor me dê força. Eu sei que eu vou pagar o preço por tudo que eu fiz de errado. Eu só peço que o Senhor me ajude a vencer a cada etapa, a vencer a cada situação, porque eu quero te servir. E aí, tá bom. Todo mundo se afastou. Todo mundo. Quem se aproximou? A menina. E eu falei, não. E eu fui entrando assim eu acho que num moinho, assim, porque ela era a única pessoa perto. Sim. Aí eu peguei e falei assim, eu prefiro errar de outro jeito do que errar com ela, porque eu fiz um propósito com Deus. Sim. Falei, não. E aí eu resisti. Aí eu me envolvi com um rapaz. E não era uma pessoa que eu queria pra minha vida. O que eu queria era não me render à menina, a cair naquilo, né? Me envolvi com esse rapaz. Fui morar com ele. Aí eu passava assim as noites sozinha, porque eu já tinha parado, né, com as drogas, né? Depois daquele susto, já tinha parado de fumar, de beber, parei com tudo. E aí ele ia, usava as coisas dele, eu passava as noites sozinha. Aí eu falei, não é o que eu quero.
eu já estava me sentindo resistente, né? Sim. Pro medo que eu entrei naquela situação. Eu falei, eu vou embora. Aí eu peguei, arrumei minhas coisas e falei, eu tô indo embora. Aí o pai dele veio e falou assim, você tá indo embora? Ah, meu filho, tá, não sei o quê. Começou a falar mal do filho dele. Aí ele falou assim, fica aqui. Eu achei que ele ia arrumar minha situação, né? Tentar arrumar minha situação com o filho dele. Aí ele falou assim, fica aqui. Você cuida da casa e as coisinhas que você precisar eu te dou. Aí ele veio pra me agarrar e me beijar. Oxe, Ai, mulher. meu Deus. Nossa, eu empurrei ele. Eu falei assim, olha, se o senhor encostar em mim, eu te mato. Fui embora pra casa da minha mãe. Com 3 dias que eu voltei pra casa da minha mãe, descobri a gravidez. Aí eu fiquei feliz. Eu não queria nem saber dele mais, porque eu tinha uma necessidade de ter alguém que me amasse. E eu falava, eu quero ter um filho, não importa, olha a cabeça, meu Deus, não importa com quem seja, eu só quero ter um filho, eu quero me sentir amada por alguém. E quando eu descobri que eu estava grávida ali, foi uma alegria tão imensa que eu falei assim, meu Deus. Aí, uma irmã, que Deus usa ela demais, ela falou assim pra mim, Muri, eu não vejo essa criança nascendo. E aí eu entrei em desespero. Eu falei, não fala isso. Eu falei assim, mas e se eu orar? Será que Deus não vai revogar isso? Ela falou assim, ore, mas ore muito. E ela falou pra mim, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu entrei mais com Deus ali. Comecei a orar, Deus, por favor, não me deixa sozinha. Eu tenho alguém e esse alguém tá aqui, tá crescendo dentro de mim. Aí, com 2 meses de gravidez, perdi. Aí fiquei internada, fiz lá os procedimentos, fiquei 3 dias internada. E aí voltei para casa. Faltava uma semana para terminar a dieta. Aí eu senti uma dor terrível. Uma dor assim que eu desmaiava. E eu fui carregada para o hospital. Quando chegou lá, começaram a fazer exame, tomografia, essas coisas tudo. Aí a médica viu que tinha alguma coisa na minha barriga. Só que não conseguiu ver o que era pela tomografia. E aí ela falou, precisa fazer uma cesárea. E aí eu falei, me dá um remédio para eu apagar, eu quero acordar e já tá, né? Sim. Aí eu acordei no outro dia, minha irmã chorando lá, não sabia, né, como que ia me falar, e eu perguntei pro médico. Falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou para mim que foi uma gravidez ectópica, que tinha uma criança na minha trompa. Eu falei, mas como que tinha uma criança na minha trompa? Eu perdi um mês passado a criança. E aí ele falou, tem caso de mulheres que engravidam e uma criança, ela, né, é gerada no útero e a outra na trompa, que foi o seu caso. Então, eu perdi, né, com 2 meses. Meu Deus. E com 3 meses eu perdi também. E aí eles tiveram que retirar a minha trompa e o bebê com 3 meses. Meu Deus. E aí eu precisei ficar um tempinho com fralda, porque era uma coisa muito ruim, assim. Sim. E aí ali na cama mesmo do hospital, eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou mudar o meu foco, a direção do meu olhar. Eu vou servir o Senhor, eu vou procurar um emprego e é isso. Eu quero que o Senhor escolha para mim alguém, se o Senhor tiver alguém para mim. E aí, quem foi no hospital para me ajudar? A menina. Eu falei assim, Meu Deus do céu, perseguição. Eu falei, Senhor, vem cá. Eu sou crente, o Senhor vai me ajudar, né? E realmente ali ficou entendido, realmente já era, acabou, tô na igreja, não é o que eu quero, enfim. Sim. Aí tá bom, passou. Saí de lá, aí eu comecei a procurar emprego. E ali, espiritualmente falando, foi a fase assim mais difícil da minha vida, nesse 1 ano. Porque depois que eu saí da prisão, foi tudo muito rápido, muito rápido. E aí, nesse 1 ano, eu ia para a igreja, eu não perdi um culto. Eu ia de segunda a segunda para a igreja, porque era um medo tão grande, de vacilar, de falhar. E eu queria realmente servir a Deus. E ali eu entrei num conflito que eu nunca senti antes na minha vida, porque eu falei assim, meu Deus, eu não consigo te sentir, Senhor. Eu não consigo sentir. Eu falei pro pastor, pastor, Deus existe, porque eu não estou sentindo, mas eu não consigo deixar de cultuar. Não consigo parar de vir, sabe, pro culto, de estar na igreja e tal. E aí ele falou assim, minha filha, sim, Deus existe e Deus, ele tem uma obra na sua vida. Então ali eu já tinha me libertado de muita coisa e aí eu consegui um emprego. E eu falei assim, eu vou morar sozinha. Cheguei a encontrar um lugar, né? Eu tinha até algumas coisas já da casa, estava só esperando arrumar o encanamento da casa para eu entrar.
Aí veio uma irmã lá do ministério e falou assim, olha, Deus diz que você vai sair da casa da sua mãe honrada. Você não vai sair de lá desse jeito. De novo, não. Eu falei, ai, meu pai, mais 10 anos esperando. E era uma pressa, sabe? Eu queria construir minha vida. E aí, tá bom. Aí, quando eu comecei a trabalhar, a irmã que falou pra mim, Muriel, eu não vejo você com essa criança nos braços. Eu falei pra ela assim, numa empolgação, falei, mulher, arruma um emprego. E aí, eu já tá lá, a casa já tá as coisas. Ah, eu vou embora, eu vou morar sozinha. Ela falou assim, olha, Deus falou assim, aqui pra mim agora. Diga pra ela que eu já preparei a tampa da panela dela. Eu falei assim, não. Eu falei, bem agora que eu tô ocupada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o Senhor, agora. E eu não queria mesmo naquele momento. Sim. Eu queria aquele tempo sozinha. Aí ela falou, não sei se é na condução ou se é onde você trabalha. Mas Deus preparou a tampa pra sua panela. Eu falei, Jesus eterno. Aí tá bom. Aí eu fui trabalhar. Tô lá no horário do almoço. Aí eu vejo um moço lá, parado. Ele sentado, ligou o celular, tá ouvindo um hino. Quietinho, menino. Aí eu, ai, que engraçadinho ele. Ai, que gracinha, né, ele. E ele quietinho na dele. Eu falei, mas não faz meu estilo, não. Não, é isso aí, não. Faz meu estilo, não. Aí sei que depois ele pediu o meu número. Eu falei, vou passar. Aí passei. Aí ele veio com conversa de casar. Eu falei, casar? Eu falei, tudo que eu aprendi até hoje não era assim, não. Porque a gente aprendeu errado, né? Viveu errado. Quando chegou alguém pra falar de uma coisa, aí eu fiquei apavorada. Eu falei, acho que esse rapaz tá me enganando. Não, eu quero casar. Aí eu falei pra ele assim, vamos ficando, né? Pra ver se vai dar certo. Ele falou, menina, não quero ficar, não. Eu quero casar. Eu falei, gente, aí tá bom. Aí eu fui lá pra essa profeta, né? Falei, minha irmã, vem cá. O nome dele é Juninho. Nós chamei de Juninho. Ela nem viu ele. Ela falou assim, é esse. Eu falei, mulher, ele é baixinho. E ele é meio careca, assim. Eu não tenho nada contra, viu, amados? Mas é uma coisa de estilo, né? Eu falei, não é. E ela falou assim, você sonhava. É, porque eu desenhei. Mandaram eu desenhar pra Deus e eu desenhei mesmo, né? Aí tá bom. Imagino. Aí vem ele todo troncudinho assim. E aí eu falei, meu Deus. E eu falei, e ele disse que quer casar, mulher. Como que é isso? Aí tá bom. Aí aceitei namorar com ele, Jamile. 3 dias depois eu terminei. É porque eu falei, não, tá esquisito isso aqui. Eu fiquei com medo. Aí eu sempre chegava do serviço antes de ir pra casa, né? Eu passava na casa delas. Aí cheguei lá e ela, como tá, Juninho? Eu falei, eita, eu tô nas pistas. Aquela mulher levantou-me que eu vi até fogo no olho dela. Não. Se tu não quiser pagar preço, volte com ele. Aí no outro dia volta eu. Oi, dá pra gente conversar? Falei, não, então vamos namorar, tá? Vamos casar, vamos. Porque daí eu fiquei com medo, né? Porque eu falei assim, meu Deus, não, como que Deus falou com essa mulher no nome do Senhor, meu pai? Falei, não, tá bom. Aí foi. Aí voltei, né? Começamos a namorar. E foi assim, muito, muito rápido. Muito rápido. E eu vejo o cuidado e o amor de Deus, né? Em todo o trajeto da minha vida. Porque Deus me livrou de coisas, de muitas coisas. De arma na cabeça, de overdose. Deus me livrou. Sim. Nossa, e quando eu lembro dessas coisas, hoje eu entendo o amor de Deus. E eu achava, na primeira fase, que eu servia ao Senhor, que eu conhecia ao Senhor. Mas eu fui conhecer o Senhor realmente depois de tudo isso. Ele me aceitou de novo. Deus me levantou. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor, ele, mesmo com uma trompa só, o Senhor, ele me deu um filho. Glória a Deus. De um homem que me deu um nome. Que mesmo conhecendo toda a minha história, porque eu tinha tanto medo, assim, de alguém usar o meu passado para tentar interferir naquilo que eu falei para ele. Se eu fosse você, eu não ficava comigo. Porque eu já fui isso. Contei tudo. E ele falou, mas você ainda faz essas coisas? Eu falei, não, hoje eu tô indo para a igreja. Ele falou, então, é só o que importa. Então, com 6 meses a gente casou. Né? No ano seguinte, o meu filho, Davi, nasceu. E dali o Senhor, ele me deu um ministério. Sim. Um ministério de pregação. E eu tenho tido acesso a pessoas, a mães, mulheres que querem ter filho, que perderam filho, mulheres que sofreram com a vida sentimental e que acham que é o fim. Não sabe como lidar. Né? Não sabe. E hoje, para a glória de Deus,
E eu me pergunto, eu falo, Deus, o que foi que o Senhor viu em mim? O Senhor nos deu um ministério, nós temos hoje a igreja, a Geração da Cruz. A nossa igreja hoje tem mais jovens do que irmãs, e nós somos um ministério que a gente tem ali, né? Sim, sim. Nós somos um pouquinho bravos. A gente se segura ali na rédea, né? A gente fala de disciplina, a gente fala do que é certo, do que é errado. E é uma igreja que tem mais jovens, né, do que irmãs. E eu falo, meu Deus, eu vejo esses meninos, porque eu digo que são meus filhos. Sim. Aqueles que eu perdi, que eu não sei nem qual era o sexo deles. O Senhor me restituiu Sim. em dobro, porque tenho eles como filhos. E os filhos deles que virão são meus netos. E de verdade mesmo, me emociona falar isso, porque as coisas que mais me feriram são as coisas que hoje Deus mais tem prosperado na minha vida. Glória a Deus. Né? Que é a paz Sim. na minha casa, que é ser bem recebida, ser lembrada, as pessoas fazerem questão da minha presença em lugares. Tem igrejas que eu vou pregar, que quando as mulheres falam assim, pastora Muriel, eu estou tentando agendar a senhora, mas a senhora toda vez tinha compromisso, mas hoje eu consegui. Aquilo mexe comigo, porque eu falava, Deus, pessoas insistiram mais de 3, 4 vezes para me trazer para ministrar na igreja dela. E outrora os amigos corriam de mim, sabe? Então, a gente não entende os processos que a gente vive, os processos que a gente passa, enquanto a gente caminha de acordo com a nossa própria vontade. Sim. Mas quando a gente busca entender o que é que Deus ele tem para nós, aí a gente vai compreender que as feridas, na verdade, que Deus faz, elas não matam, na verdade, elas te faz produzir mais fruto. Sim. E eu sou tão grata a Deus, tão grata, tão grata. Uma menina que morou em casa de pessoas, que morava na casa de um, na casa de outro, hoje tem a própria casa, não paga aluguel, tem a sua família. Família abençoada, né? O meu filho, graças a Deus, com 13 anos, que foi a idade que eu precisei Sim. aprender a me defender na rua, nas casas de pessoas. Eu vejo meu filho tocando bateria na igreja, eu falo, Deus, o que é isso, sabe? É uma alegria, assim, que é impagável. E Deus me mostrou que eu era capaz de sobreviver a coisas que eu nem imaginava, porque me formaram, me fazendo entender que eu era fraca demais, que eu não suportaria. Então, assim, eu achava que qualquer coisa podia me matar, qualquer coisa podia... Então, Deus me fez passar por situações que eu precisei ser forte. Deus me mostrou uma força, uma resistência que tinha, que eu não sabia. E que eu não sabia. E tem pessoas, Jamile, e a gente tem que aprender separar isso, porque tem pessoas que ou elas anulam o que você tem, ou elas te ajudam a usar o melhor que você tem também. Sim. E durante muito tempo da minha vida eu vivi com pessoas que me anularam. Elas sempre eram as melhores, se vestiam melhores, viviam melhor, comiam melhor, e eu era sempre a coitadinha. Até o dia que Deus me separou e me colocou no meio de pessoas que me avançam. Sim. E pessoas avançam, situações nos fazem avançar, mas nunca é no meio da calmaria. Sim. Nunca é. E louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Bom, e a sua mãe? Minha mãe. Hoje você estão assim bem, perdoou, né? Porque existe perdão, né? Sim. Sim, existe perdão. Perdoei meu padrasto. Sim. Perdoei. Isso também. E depois que eu casei, né? A gente chegou né? A gente morava perto, chegamos a conviver um pouco. Perto, ele conheceu meu esposo, pegou meu filho no colo. Porque ele rejeitava tudo que era meu. Podia ser uma meia. Se fosse meu, ele já pegava, jogava e tal. Sim. E eu achava que se eu tivesse um filho, né, ele iria fazer isso, mas não. Ele amava o meu filho, pegava o meu filho. E assim, e quando eu casei, eu falei para ele assim, eu quero que o Senhor entre comigo na igreja. Porque eu já estava servindo a Deus e eu creio numa salvação, sabe, Jamile? Sim. E eu queria que ele entendesse, acabou, passou. Sabe, você está livre, você está liberado.
Então, ele me levou até o altar. Glória a Deus. A minha mãe, hoje a gente, né, mora em bairros diferentes. Sim. Amo demais a minha mãe. E a forma que eu posso retribuir é em oração. A gente não se fala todo dia. A gente Não fica tem como, né? Você mesmo falou que é muita coisa, que você ou tem igreja, né? corrido, eu não Sim. vejo ela. E até ela também não Ela também é evangélica ainda? ela tá afastada. Tá afastada? Ela tá. Mas Eu acho que eles não, né, minha mãe e meus irmãos não falam muito comigo, porque a gente, quando a gente tá ali firme com Jesus, que a gente vive as maravilhas dele, a gente quer que as pessoas que a gente ama vivam também. Só que eles não entendem isso. Então, sim. né, teve uma época que eu pegava muito no pé deles. Então, eles não querem falar comigo, porque eu vou fazer o quê? Jesus, gente, Jesus. E orar, né? Já que eles não querem Não mais querem. orar por eles. E é o que eu faço. Então, assim, amo minha mãe, a gente não se fala todo dia. A gente fica tempos sem se falar. Não me procura, assim, enfim. E é uma coisa que já me fez muita falta, me faz ainda. Tem hora que eu lembro, eu falo, poxa, podia ser diferente, né? Muita coisa ali, eu sei que o sofrimento que ela teve na vida dela cooperou para que ela ficasse um pouco mais Fechada? ríspida, mais Sim. fechada. E eu respeito. Então, o que eu posso fazer é orar e sempre que eu tenho oportunidade eu falo que amo e que eu tô orando. E o seu pai biológico, infelizmente, ele faleceu. Meu pai, ele né? faleceu. O meu pai, ele faleceu e ele faleceu com mandarilho, né? Você falou pra mim que teve momentos que você se culpava, né, tudo. Mas aí você viu, né? Eu me Pô, culpei. Deus, Culpei porque eu achava que pra gente ter um relacionamento de pai e filha dependeria só de mim, né? E eu não e tinha uma barreira com meu pai, porque a única vez que ele tinha uma casa, eu não me lembro como que foi, que se ele comprou, ganhou, não sei como que foi. Ele tinha essa casa. A única vez que ele fez questão de pegar eu e o meu irmão para passar um tempo com ele, que ele pediu para minha mãe, sim. ele levou eu e meu irmão para lá, para casa dele. A gente era bem petititico. Na casa não tinha nada. Só uma cama de casal. Não tinha fogão, não tinha nada. Meu Deus. E ele sempre bebeu. Ele só tinha aquela casa, de vez em quando tinha que ficar lá para não perder. Sim. Só que, e aí ele levou eu e meu irmão pra lá, deixou a gente trancado o dia inteirinho. Quando ele voltou bêbado e tinha uma cama só. Então tava eu, ele e o meu irmão, né, deitado. E de repente ele começou a mexer comigo ali, né? Mas não conseguiu, né? Não fez nada. Sim. Graças a Deus não fez nada. Então dali eu não conseguia mais. Sim. Não conseguia. Foi um bloqueio muito grande, né? Então, assim, o que eu vivi com meu padrasto acabou ressaltando aquilo, me trazendo aquilo à memória e eu não queria. Então, depois que eu aceitei Jesus, né, que eu casei e tudo, aí eu ficava pensando nele, eu falava, será que eu vou atrás? E eu não conseguia, mas ele também não fazia questão. Tinha a casa da minha avó, a minha tia, né, vem tomar banho, vem comer e tal. E ele não queria. Ele que escolheu, Ele né? que escolheu. Então, ele escolheu tinha uma barraca, Sim. morava numa praça. Lá, o povo levava a marmita para ele. Ele tinha aquelas bolsas, sabe, assim, que ele fizeram uma maldade com ele. Ai, meu Deus. Fizeram uma maldade com ele em um assalto que fizeram lá numa Sim. casa lá. E assim é a história, né? Porque aí eu já era bem menorzinha. E aquilo tinha um cheiro muito forte, e ele não cuidava. Então, ele acabou falecendo na rua mesmo, como andarilho. Bom, ele deram ajuda para eles, tudo mais, mas ele não aceitou, Não né? Ele aceitou. escolheu esse caminho que Não né, teve um aceitou. fim trágico, né? Não aceitou. Hum. E eu falei para Deus, eu falei, eu tô me sentindo culpada e se houver, sabe, Deus, perdão para mim, ou se em mim não for não for uma culpa total minha, tira de mim esse peso. Eu não aceito viver com nenhuma algema de Satanás na minha vida, mas não. O Senhor me fez livre. Então, assim, Deus foi tratando comigo, Deus foi me fazendo entender. E qualquer relacionamento para dar certo não é uma pessoa só. Sim. Então, eu orava por eles, eu continuo orando por eles, e é o que eu faço até hoje, né? Sim. E hoje também, Raiva nem nada. Não. É simplesmente curada, né? E graças a Deus. amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus.